Bom, pessoal, tá aqui, ó. Como funciona essa chave aqui, a gente já explicou na aula anterior, tá? E também a aula foi gravada, então vocês vão conseguir buscar aí no chat a explicação desse deep switch, tá? Agora eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte. Peraí, deixa eu procurar aqui. Pull-up. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Foi até o mesmo exemplo que eu usei ontem com a turma. Acho que foi esse aqui. Deixa eu abrir. Ficou melhor. Foi esse exemplo que eu usei ontem com a turma. Olha só para relembrar, tá lá na nossa apostila também, tá? Eu tô procurando aqui porque fica mais fácil para evitar ficar compartilhando várias telas aqui. Isso que eu peguei no Google mesmo. Mas esse desenho é muito parecido, tem lá na nossa apostila bem explicado, tá? Então você tem aqui, ó, 5 volts, um resistor de 10K, uma chave e o terra. A intersecção entre o resistor e a chave é o sinal que vai lá para o Arduino, tá? Só um minutinho. Só um minutinho, pessoal. Então, pessoal, ó. 5 volts, resistor, chave e o terra. E a intersecção entre o resistor e a chave vai lá para o Arduino, certo? Vamos voltar lá no nosso circuito. Olha só. Você tem aqui 5 volts, a linha dos 5 volts, resistor, chave, terra e a linha que vai lá para o Arduino. Aqui nessa chave 1, a linha que vai para o Arduino é essa, tá? Vai lá para o Arduino, deixa eu ver aqui, ó. Tá. Então, essa aqui é a linha que vai lá para o Arduino, tá? Essa chave tem quatro chaves juntas, né? Tá? Então, cada chave vai ser o resistor, né? Cada resistor desse aqui faz parte de um circuito de pull-up. Cada chave resistor é um desse aqui. Então, a gente tem lá 4 chaves, né? Portanto, 4 resistores e 4 sinais que vão lá para o Arduino, não é? Relembrando, eu acho que eu vou pegar minha apostila aqui para vocês. Peraí, deixa eu achar aqui direitinho. Deixa eu pegar aqui. Eu vou compartilhar o slide lá, tá? Não queria compartilhar o slide, mas vou acabar compartilhando que está mais bem explicado lá. Olha só. Cadê? Aqui. Ó, resistor de pull-up, tá? Tem aqui. O resistor de pull-up. Ele está aberto, eu tenho 5 volts. Quando eu pressiono, aqui, quando eu pressiono, ele vai para 0. Então, quando está aberto, tem 5 volts. Tá? E tem um nível alto. Por isso que chama pull-up. Tá? O resistor de pull-up. Por quê? Quando a chave está aberta e você tem um resistor de pull-up, a AP é de alto, né? Então, ele mantém nível alto. Tá? Por outro lado, quando ele fecha, ele vai para 0. Então, aberto tem 5 volts, fechado tem 0 volts. Nível lógico 1 no 5 volts e nível lógico 0 no 0 volts, tá? É aí que o microcontrolador, então, sabe se tá pressionado ou não. Agora vamos voltar ao nosso circuito. Deixa eu compartilhar outra tela. Espera aí. Bom, voltou aí para vocês, né? Então, beleza. Então, tá lá. A gente já sabe que se tiver 0 volts aqui, se a chave estiver fechada, vai ter 0 volts no Arduino. Se estiver aberta, vai ter 5 volts no Arduino.
Então, vamos simular aqui. Esse aqui, tá? Então, olha só. Esse esquemático também está lá no exercício 2 que eu passei para vocês. Vocês já devem ter visto, né? Então, olha só. Quando a chave está para baixo, ela está desligada. Quando ela está para cima, quando ela está para baixo, ela está desligada. Quando está para cima, ela está ligada. Ó. Ó o botão aqui, ó, tá a informação de on ligada. Então, olha só. Não se preocupe com a programação, com o LED que vai acender ou apagar, que a gente vai ver daqui a pouco. Vamos ver só o funcionamento da chave. Eu estou medindo, olha só quem que eu estou medindo aqui. Eu vou medir a chave 1, vai. Ó, eu estou medindo a chave 1. Tá? A chave 1 é o marrom, né? Ó, é o marrom. Essa aqui, então a chave 1, perfeito. Vamos iniciar a simulação. A chave está aberta, portanto eu tenho 5 volts, tá certo? Que é o resistor de pull-up. Quando eu fechar a chave, ela vai para 0. Quando eu abrir a chave, ele vai para 5. Então, se eu medir isso aqui, nos 4 vai acontecer isso, certo? Agora vamos lá para a programação. Eu vou explicar aqui, mas depois vocês vão fazer aí com mais calma, direitinho, tá? Que essa aula de hoje aqui, na verdade, é meio que continuação da aula de quinta-feira passada. Isso, da nossa última aula, tá? A gente não conseguiu terminar lá, então a gente vai fazer aqui hoje. Então é o seguinte, no exercício, deixa eu ver aqui. No exercício, foi pedido o seguinte, a 2.9, né? Até o 2.6 vocês já fizeram, tal, funcionou. O 2.9. Esse aqui que é o mais complicadinho, assim, né? Porque você vai ter, faça um programa que utilize 4 botões e 2 LEDs. Então, olha só, você vai ter 4 botões e 2 LEDs, sendo, considere o botão ligado quando estiver pressionado, perfeito. As tabelas abaixo exemplificam o funcionamento do programa. Você vai ter 4 botões, sendo que o botão 1 e o botão 2 vão controlar o LED 1. O botão 3 e o botão 4 vão controlar o LED 2, tá? E aí você tem aqui as combinações possíveis. Desligado, desligado, né? O LED vai estar apagado. Desligado, ligado, o LED vai estar apagado. Ligado, desligado, o LED vai estar apagado. As duas chaves ligadas, o LED vai estar aceso. Esse é para apenas 2 botões e um LED. Os outros 2 botões e o outro LED vai funcionar diferente. Quando as duas chaves estiver desligada, vai estar apagado. Mas se qualquer uma das chaves tiver ligada, ó, se essa chave estiver ligada, se essa chave estiver ligada, se qualquer uma dessas duas chaves estiver ligada, o LED vai estar aceso. Isso é uma lógica digital, né, que é a lógica E e OU, que a gente viu também na aula passada, que tem um vídeo aí gravado no chat de vocês. Tá? Agora vamos voltar lá para o programa. Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo. Agora vamos voltar lá para o programa. Olha só. Para a gente criar os botões, tá? A gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Os botões, eles não podem ter nomes iguais, tá? Então, tá aqui, ó. Eu criei o botão 1, botão 2, botão 3, botão 4 e coloquei cada um em uma porta que você vai escolher, tá? A mesma coisa o LED, são 2 LEDs. LED 1, LED 2. Eu não posso deixar assim, ó. Porque senão lá no programa, quando eu falar, acende o LED. Qual LED? O que está na porta 13 ou na porta 12? Por isso que você tem que nomear cada um com seu nome, né? Aí tem a variável do botão. Aqui eu coloquei, até mudei aqui, eu coloquei em português dessa vez para ficar mais fácil, né? Lá acho que no outro programa tava assim, botão status, se eu não me engano, né? Tava assim, ó, botão status, se eu não me engano, né? Aí agora não quero mais esse nome, eu não quero mais nome americano, quero
aportuguesar tudo aqui. Então, qual que é? O botão, estado do botão 1. Tá? Estado do botão 2. Estado do botão 3. Estado do botão 4. Né? Então, tá bom. Vamos lá. Agora a gente vai programar quais são os pinos de entrada e quais são os pinos de saída. Aqui tudo bem, eu falei que os pinos de entrada são esses. E aqui os pinos de saída são esses, mas aqui é só o nome. Tá? Agora aqui que eu configuro se aqueles pinos que eu falei que são entradas, se eles vão ser entradas mesmo ou se vão ser saída. Tá? Então aqui eu configuro, exatamente. Então o LED é uma saída, certo? Então eu estou colocando ele como output. E os botões, 1, 2, 3, 4, são todos entrada, né? E aqui vai começar o programa. Mas antes de a gente ir no programa, eu vou voltar, vou mostrar para vocês novamente aquela tabela. Olha só a tabela aqui, ó. Aquela tabela que estava lá no Word, tá? Essas duas tabelas, eu acabei passando para cá, tá? Olha só que bacana que eu fiz. Aqui até coloquei aqui, ó. Desligado é como se fosse o 0. Desligado é 0, ligado 1, ligado 1. Desligado 0, ligado 1, desligado 0, ligado 1. Né? Aí o LED ligado. Desculpa, aqui não. Isso aqui é o LED 1, né? LED 1. Aí aqui, ó, apagado é 0, apagado 0, apagado 0, aceso 1. Isso aqui não lembra aquela lógica digital? Lembra ou não? 0, 0, 0, 0, 1, 0. Não sei se você já... Acredito que vocês vão ter ainda uma aula de lógicas digitais, tá? Isso aqui, eu estou fazendo meio que uma introdução, que eu já fiz também uma aula que também está gravada, é só olhar lá para trás, eu explico direitinho o que é a lógica E, que é essa aqui, ó, a lógica AND, lógica E, e a lógica OR. A lógica E funciona o seguinte, somente se o botão 1 e o botão 2 estiver pressionado, é que o LED acende. Então, somente nessa condição, se o botão 1 e se o botão 2 estiverem ligados, o LED vai acender. Né? E a lógica OR é bem diferente. A lógica OR é o seguinte: ou o botão 1 ou o botão 2 estiver ligado, o LED 1 vai acender. Que no caso da nossa programação aqui vai ser o LED 2, né? O LED 1. E aqui, na verdade, vai ser o botão 3. Vai ser o botão 4. Aqui vai ser o botão 1. Aqui vai ser o botão 2. Aqui é o LED 1. Então, botão 1, botão 2, controla o LED 1. Botão 3 e botão 4, controla o LED 2. Tá? Então tá aí, ó. Se os dois botões estiverem desligados, o LED é apagado. Então vai estar 0. Se o botão 4 estiver ligado, o LED é aceso. Se o botão 3 estiver ligado, o LED é aceso. Qualquer um deles que estiver ligado, o LED é aceso. Então essa é a lógica OR. Tá? E como é que a gente faz essa lógica OR e a lógica E? A gente vai usar esse operador aqui, ó, E, que está lá na nossa apostila também, que eu vou mostrar para vocês. Cadê? Nossa apostila está aqui. Tá aqui. Que também está gravado, explicado, ó. Rapaz, cadê? Aqui, ó. Aqui tá explicando, né, quem é a lógica E, tá vendo aqui as posições que eu estava falando lá, ó. Se a chave estiver desligada, nenhum LED acende. Se só uma chave está ligada, o LED não acende. A outra chave está ligada, o LED não acende. As duas chaves ligadas, o LED acende, o LED 1 acende. Então é a lógica E. A lógica OR, qualquer uma das chaves que estiver ligada, o LED acende, tá? E aí, quem que a gente vai usar para fazer essa programação? A gente vai usar, que está aqui na nossa apostila, esse operador lógico aqui, ó, operador lógico, que é o operador E e o operador OR, tá? O E é o E comercial que você encontra no teclado aí, na tecla 7, tá? Você der Shift 7 e você encontra o E comercial, tá? Agora, esse outro
esse outro caractere aqui de vertical, você encontra, ele está do lado da tecla Shift, entre a tecla Shift e a tecla Z, tá? Vai ter uma barra invertida, uma barra para a esquerda, e vai ter se você pressionar o Shift, né? Você aciona esse outro símbolo aqui, tá? Então, esse símbolo está entre a tecla Shift e Z, tá? Então, a gente vai usar esses dois operadores aqui, por enquanto. No primeiro exercício que eu passei, a gente usou isso aqui, ó, operador não. Operador não. Agora a gente já está usando operador e ou. Tá vendo que aos poucos a gente vai fazendo? Por isso que eu falei assim, gente, é de profunda importância você entender muito bem o exercício 1 e o exercício 2. Que você entendendo isso, rapaz, eu vou te falar que você vai fazer muita coisa no Arduino. Esses dois exercícios parecem muito básicos, mas, rapaz, quando você entender esses dois exercícios, vai abrir a sua mente para fazer diversos outros tipos de coisas no Arduino, tá? Por mais difícil de controlar, igual eu mostrei lá o carro que eu fiz controle remoto. Isso é muito difícil. Tem um seu grau de dificuldade. Mas se você entender isso aqui, tá? Esses dois exercícios 1 e 2, para você entender aquele circuito que eu fiz, que a princípio é complexo, você vai pelo menos conseguir entender e conseguir montar, tá? Agora, se você não entender isso daqui, vai ficar muito difícil. Pode até conseguir, mas vai ficar muito difícil. Entendendo esses dois exercícios, você vai ver que vai entender muitas outras coisas que você quiser fazer com Arduino, tá? Vamos lá, então, agora voltar lá para o nosso programa, né? Tá aqui. Então, eu dei uma explicação básica aqui no EIO, né? Mais detalhes está lá nos vídeos gravados, né? Então, só revisando, definimos as entradas, definimos os nomes, só os nomes, né? Por enquanto, de entrada e saída. Definimos as variáveis que vai armazenar se o botão foi pressionado ou não. Vou até tirar aqui do inglês. Vou colocar aqui, ó, variável. Aí lá depois vocês vão ver no vídeo. Variável que indica se a chave, o botão, né? Se o botão foi pressionado, tá? Foi pressionado. Tá? Então fizemos aqui, a variável, tá bom. Depois configuramos as portas, né, do Arduino, se é entrada ou saída, e aqui começa o nosso programa, tá? Quando a gente tinha um botão, a gente só tinha uma linha dessa aqui. Agora que a gente tem dois botões, duas linhas. Então, estado do botão é igual ao quê? Ao digital read botão 1. O que esse comando faz? Ele vai ler o estado do botão 1, né? O botão 1 tá onde? Tá lá na porta 7, né? Na porta 7. Então tá bom. Ele vai ler a porta 7. Então, se o botão não está pressionado, vamos pegar o primeiro exemplo. O botão não está pressionado, tá? Se o botão não está pressionado, ele vai ter 5 volts. Lembra lá da nossa apostila? Se ele não está pressionado, ele vai ter 5 volts. Olha aí, ó. Ai, caramba, não sei por que ele pula. Aqui, ó. Se ele não está pressionado, eu tenho 5 volts. Quando está pressionado, eu tenho 0 volts. Então, vamos voltar para lá. Se eu não estou pressionado, ele vai armazenar quanto aqui? Se ele não está pressionado? Ele vai armazenar nível lógico 1, né? Porque ele vai estar com 5 volts em ambos os botões, porque nenhum dos dois estão pressionados. Então, vai ficar 1. Tá? Agora, se tiver pressionado, ele vai manter 0. Tá? Então, vamos pegar aqui o primeiro exemplo. Né? E vale lembrar aqui, ó, que esse comando if-else, né, a tradução é se e se não. O if é se e o else é se não. Então, é assim. Se o botão atender essa condição, né, se
essa condição for atendida, que eu vou explicar daqui a pouco, tá? Ele executa essa função. Se essa condição não for atendida, ele executa essa outra função. Então é o seguinte, quando você usa esse if else, ou ele vai executar esse, ou ele vai executar esse outro. Nunca ele vai executar os dois. Ou um, ou outro. Depende do que tiver aqui e depende do que acontecer aqui. Tá? Então, vamos lá. Olha só. Vamos lá. Vamos pegar o primeiro exemplo aqui. Vamos supor que está pressionado o botão. Se pressionou o botão, no botão vai aparecer na porta que ele foi destinada, que é na porta, no caso aqui é a porta 7. Então, lá na porta 7, se eu pressionei o botão, vai aparecer 0 volts, tá? Quando aparecer 0 volts, esse 0 volts vai ser armazenado aqui, na verdade, zero lógico, né? Zero lógico digital, né? O valor digital 0, né? Então, como está em 0 volts, ele vai ler 0 volts, vai marcar, então, vai carregar nessa variável o valor digital 0. Tá bom. Aí aqui é o seguinte, se o estado do botão 1 for igual a 0, tá? Olha só, esse igual, ele está informando o seguinte, que o que tiver aqui, o resultado dessa função que nós colocamos aqui, o resultado dessa função aqui só pode ser 0 ou 1, tá? Vai ser armazenado aqui. Então, esse igual significa, é um sinal de atribuição, que eu recomendo você ler a apostila. Depois que eu falar tudo isso aqui para vocês, se vocês relerem a apostila do início até o ponto que nós estamos, vocês vão começar a entender muito mais coisas. Porque fala, caramba, é isso que o professor estava falando. Poxa, a primeira leitura você não entende nada, mas agora a segunda leitura, depois de tantas vezes que nós falamos aqui, vocês vão ver que vocês vão entender bastante. Então, olha só, esse aqui é um sinal de igual de atribuição. Ele vai atribuir digital read botão 1. Se tiver pressionado, vai ser 0. Ele vai atribuir o valor 0 a essa variável. Tá? E esses dois iguais, ele não vai pegar esse valor 0 e jogar aqui dentro dessa variável. Não, ele vai comparar. Então, se o estado do botão 1 for igual a 0, né? Aí aqui, ou se o estado do botão 2 for igual a 0, significa, se o botão 1 estiver pressionado, ou se o botão 2 estiver pressionado, né? Porque esse aqui é a função 1, ou, né? Se qualquer um dos dois estiver pressionado, o que você vai fazer? Acende o LED, tá? Se não, você apaga, tá? Então, aí está o programa. Acabou. Aquelas 4 linhas, aquelas 4 posições que você tinha aqui, ó, no caso da lógica ou, você tem 4 linhas, você resolve essas 4 linhas com uma única linha, aqui, ó, usando a lógica ou. Tá? Não sei se vocês lembram, lá no primeiro exercício, vocês fizeram um exercício enorme de delay, né? Enorme, porque porque eu não dei as bases ainda para vocês fazerem de outras maneiras mais fáceis, né? Essa aqui já é uma maneira fácil. Se eu não explicasse essa lógica ou para vocês, a lógica e, vocês iam ter que fazer a programação de todas essas opções. Você ia ter aqui 4 linhas para fazer. 4 linhas para cada uma dessas opções. Agora reduziu para apenas uma linha. Tá? Essa aqui é a lógica ou. E se for a lógica e? Lógica e é isso aqui. Tá? Aqui, notem que eu só fiz uma, né? Agora, para funcionar o programa completo, você tem que fazer a lógica E e a lógica OU. Então, você vai ter que copiar esse daqui, Ctrl+C, Ctrl+V aqui e trocar, né? Botão 2, LED 2, botão 2 não, botão 3 e 4, né? Porque aqui é o 1 e o 2. Aí aqui, se você der Ctrl+C, Ctrl+V, você vai colocar botão 3 e 4 e LED 2, né? Tá certo? Vamos fazer com a lógica E aqui, ver o que acontece. Vou dar iniciar a simulação, acho que está funcionando aqui. Olha só.
Olha só. Por enquanto, ó, o botão está desligado. Está da lógica E, né? Então tem que ser o botão 1 e o botão 2 ligados para poder acender o LED, né? Olha só. Se eu ligar aqui, ó, botão 1, tá na lógica E, né? Não deve acender o LED. Não acendeu. E olha só, foi para 0, né? Vou desligar. Se eu ligar o botão 2, não acendeu. Aqui não mexeu nada porque eu só estou medindo o botão 1, não estou medindo o botão 2, tá? Por isso que aqui não mexeu. Então, ó, eu ligo o botão 2, não acontece nada. Ligo o botão 1, o LED não acontece nada. A única coisa que indica é o multímetro que ele ligou, tá vendo? Agora, se eu ligar os dois, olha lá, acendeu. Tá vendo? Então a gente fez a lógica aí. Se o botão 1 e o botão 2 estiver aceso, estiver ligado, o LED acende, tá? Vamos lá agora aqui, ó, vamos trocar, vamos colocar aqui a lógica OU. Olha lá, lógica OU. Lógica OU agora é completamente diferente. Se os dois estiverem desligados, se a gente olhar aqui o código, ó, na lógica OU, cadê? Ó, se os dois estiverem desligados, o LED vai estar apagado. Se qualquer um deles estiver ligado, o LED acende. Vamos lá? Olha só. Os dois estão desligados, o LED é apagado. Se eu ligar a chave 1, o LED acende. Se eu ligar a chave 2, o LED acende. Se eu ligar as duas chaves, o LED acende também. Certo? Então aí está a lógica OU, né? Para vocês fazerem o exercício completo aqui, porque eu só fiz uma parte dele, né? É só que eu falei para vocês. Vou ter que copiar isso daqui, novamente aqui, e fazer as modificações para botão 3 e 4 e o LED 2. Tá certo? Tá? Eu vou parar esse vídeo para não ficar muito longo e aí vou fazer a explicação do relé, tá bom? Deixa eu ir lá fazer o... Espero que vocês tenham entendido aí, tá? Espero que tenha ficado claro. Foi bem tranquilo. Foi bem Pensei tranquilo? que ia ser mais difícil, mas de boa vendo assim. Então, eu tô falando para vocês, é fácil, não é muito complicado, né? Eu tenho tentado passar para vocês a maneira mais fácil possível, entendeu? Até ontem eu estava conversando, o Pablo no início da aula falou assim, poxa, mas será que a gente vai aprender tudo? Tudo não, tudo não, né? O médico para aprender, ele faz lá, sei lá, 6 anos de faculdade, ele não vai sair completo. Não, ele vai sair lá fazendo um monte de coisa. Mas se ele quiser se especializar mesmo, tem que continuar estudando tudo, né? Senão ele vai matar pessoas. Ah, acabou de sair da faculdade, vou fazer um transplante de coração. Vai matar, na certa, né? A mesma coisa a gente aqui. A gente não vai aprender tudo. Mas, cara, de verdade, com cuidado, eu estou separando aquilo que eu acho mais importante e passando de maneira devagar, sem muita teoria, para vocês já saírem fazendo. Entendeu? É pegar e fazer. Tá certo? Eu vou parar essa gravação aqui e a gente vai fazer o relé agora, tá bom? Beleza.